Aí, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês quais foram os livros que eu li durante o mês de janeiro. Bom, eu tinha uma meta de ler em janeiro mais ou menos uns 5 a 6 livros, mas eu acabei me perdendo num livro, na verdade, o primeiro livro do ano. E apesar de não ser muito longo, a história exigiu um pouco mais de atenção e eu acabei passando 2 semanas pra ler ele. E aí foi bem intenso, assim. Mas foi uma leitura legal. E o primeiro livro foi esse daqui, que é Uma Constelação de Fenômenos Vitais. Esse livro é do Anthony Marra. Eu comprei, eu confesso, pela capa. Eu achei a capa linda, porque tem estrelas, ó, bem bonita. E eu li um pouco, assim, o resumo. E o livro conta a história da Ava e do pai dela. O pai da Ava, ele é levado numa noite por soldados. E a Ava sai correndo da casa e se esconde na floresta. E consegue evitar de ser levada também. E aí a casa deles, tocam fogo na casa deles e tal. E o vizinho, que era super amigo do pai dela, vê a cena, se preocupa e vai tentar resgatar a Ava lá na floresta, acha, que é o Ahmed, e ele passa a cuidar da menina. E aí ele leva ela para um hospital, o hospital número 6, que fica na cidade, perto do vilarejo onde eles moram. E daí, quando eles chegam nesse hospital, eles conhecem a médica, a doutora Sônia. Ela é a única médica do hospital. E ela tem uma história de vida toda peculiar, aconteceu alguns problemas com ela por causa da guerra. E o livro se passa na Chechênia. Assim, quando eu li o resumo, eu achei muito interessante, porque ia se passar tudo girando em torno da menina e de tentar escapar dos soldados. E eu confesso que até então eu não sabia nada sobre a Chechênia, eu não sabia da guerra da Chechênia, eu nunca nem tinha ouvido falar, porque realmente no colégio a gente não ouviu falar nada sobre isso. E é uma guerra que aconteceu durante a década de 90, então eu era pirralha, então muito menos saber da essência dela seria mais complicado ainda. Mas quando eu peguei esse livro pra ler, assim, eu gostei da leitura, mas ela é um pouco mais difícil porque é cheio de detalhes, fala muito sobre o que aconteceu naquele período de guerra. A Chechênia teve 2 guerras. A primeira guerra, que foi entre 91 a 94, se não me engano, e a segunda guerra, que terminou, que deu uma pausa, acho que em 2004, por aí. E o livro, ele é todo em linha do tempo, então ele volta, ó. Ele fica voltando no tempo, e essas voltas, assim, às vezes deixa você um pouco desnorteado de onde você tá, porque uma hora ele tá em 2004 falando de uma história, daqui a pouco termina, e no capítulo seguinte ele já volta pra 96, 97 e fala de outra coisa. Então isso deixa a leitura um pouco cansativa. Foi o que aconteceu com esse livro e por isso que eu demorei tanto pra ler. Ele não é muito longo, ele tem 300 e poucas páginas, 332 páginas, o que normalmente eu leio em uma semana, mas por causa disso eu não consegui. Mas então, a história vai centrar toda no Ahmed, na Sônia e na Ava. Ele é médico, mas ele nunca trabalhou no hospital, ele sempre foi o médico da vila, assim. E ele tem uma história muito engraçada com a medicina, porque na verdade ele fez medicina, foi médico e se formou, mas ele se formou como um dos 10 piores da turma. E ninguém sabe disso. Então ele meio que exerce a profissão assim com medo, porque ele nunca conseguiu assim, se sentir totalmente seguro. E o sonho dele, no fundo, era ser artista, mas também trabalhar no hospital grande, só que nunca deixaram. E aí quando tá nesse período de guerra, que ele precisa esconder a Ava, ele chega no hospital número 6, vê o hospital naquele estado, e a Sônia como única médica, só ela e uma enfermeira e um guarda sem braço, ele fica extasiado e ele quer ajudar em troca da segurança da menina. A Sônia primeiro rejeita abrigar a Ava, mas depois ela deixa a Ava ficar, e aí o que acontece é incrível. Vale a pena ler esse livro, mesmo ele tendo tantos detalhes e tendo um início um pouco cansativo. O final é sensacional, porque se explica-se assim, muitas coisas e as coincidências na vida das pessoas desse livro. Por isso que é uma constelação de fenômenos vitais. Porque todo mundo meio que tá ligado e ninguém sabe que tem uma ligação. Então eu gostei bastante. Aí eu comprei livro novo, mostrei no Book Haul de janeiro que eu tinha comprado. Bela distração.
E eu não resisti, tava muito ansiosa pra ler esse livro, porque eu amei a série Belo Desastre. Claro, né, eu queria saber mais, eu queria estar mais dentro do assunto, assim. E aí eu comprei, li logo. Esse livro é incrível, Bela Distração é muito sensacional. A Jamie Maguire, ela escreve muito bem. E ela consegue, eu fiquei com medo de no spin-off ela se perder um pouco, ela ficar cansativo, ser repetitivo, mas não. Assim como não foi em Desastre Iminente nem em Belo Casamento, em Bela Distração ela consegue assim, fazer uma nova história dentro de uma história que a gente já conhece e a gente não se cansa, porque os fatos são apresentados assim de uma maneira bem linear e bem amarrada. E ao longo, apesar do livro não ser sobre o Travis e a Abby, eles aparecem, mas você não fica carente, você não fica desassociado, sabe? Porque é sobre o irmão do Travis, o Trenton, que é o irmão antes dele, que apareceu muito nos outros livros, e aí ele vem agora aqui nesse livro contando a história de amor dele com a Cami. A Cami, se vocês lembram, era a garçonete do Red, o bar onde todo mundo ia e tal. E esse livro vai contar a história da Cami e do Trenton, e também vai contar, assim, o que eles achavam da relação da Abby e do Travis. Então, quando eles entravam em crise, quando eles brigavam, quando o Travis assumiu que estava gostando da Abby, o que é que o Trenton pensou, o que é que a Cami pensou, as outras pessoas pensaram. É muito legal. A Cami, ela mora com a melhor amiga, com a Regan, e ela tem 3 irmãos homens mais novos, e ela tem uma história de vida, assim, muito interessante. Na verdade, como a gente já conhece a história dos Maddox, através dos outros livros, sabe que a mãe morreu, que eles vivem com o pai e tal, esse livro vai se centrar muito na história da Cami. E a Cami se mostra uma fantástica, porque ela vai se transformando ao longo do livro. Ela era uma mocinha assim meio certinha e tal, e ela vai se transformando na Cami que a gente conhece através dos olhos da Abby no outro livro, que é a Cami que tem tatuagem, que é descolada e tal. E é muito legal, a história deles é incrível e tem um mistério na história deles, viu? Por que a Cami hesita em ficar com o Trenton? Tem uma coisa aí que ela esconde e ela diz que se ele souber, ele nunca vai perdoar ela, e tentar descobrir o que é isso é sensacional e o segredo é incrível. Leiam, comprem, o livro tá incrível e eu tô louca pra ver os outros livros dos outros irmãos Maddox. Aí, como eu sou boa apaixonada pela Agatha Christie, eu não posso passar um mês sem ler um livro da Agatha, e eu tô com vários novos. Eu li Morte na Mesopotâmia. Esse é o livro, assim, mais diferente de todos da Agatha que eu já li. Eu já li 3 livros, Noite das Bruxas, Assassinato no Expresso Oriente e A Mansão Wallow. Esse livro é, assim... Gente, é de tirar o fôlego, de deixar você com cara, sabe? Assim, dizer, meu Deus, peraí, eu desconfiava que podia ser isso. Mas esse personagem, ele fez isso, ele conseguiu fazer isso. Como é que alguém consegue fazer uma coisa dessa e a pessoa não percebe? Mas é muito incrível. Esse livro é mais uma história do Poirot, mas não é narrado por ele, é narrado pela Amy Lettran, que é uma enfermeira. Ela foi contratada por um arqueólogo para cuidar da esposa dele, que estava tendo alucinações. A esposa dele estava sendo assustada e as pessoas não sabiam se era verdade ou se era a história dela, para chamar atenção. E aí ele contrata a enfermeira para cuidar da mulher dele. E aí quando ela chega, ela conhece a Louise. A Louise é, assim, uma mulher bonita. Ela não é sensual, é uma coisa que eles falam muito nesse livro, que ela não é aquele tipo de mulher sensual que se exibe, mas ela é muito bonita, e a beleza dela, o carisma dela, o temperamento consegue chamar a atenção dos homens. E ela consegue ser, assim, curiosa e ao mesmo tempo descobrir os segredos das outras pessoas. Então, todo mundo fala que depois que ela foi pra essa expedição, o grupo ficou mais desunido e tal. As pessoas, o clima não estava muito legal. E aí a enfermeira, ela vai tentar ajudar a Louise, descobrir se é verdade que a Louise está sendo perseguida ou não. E aí a Louise um dia conta pra ela que recebeu várias cartas, assim, a Louise Ledner, que ameaçadoras, e que a história do primeiro marido dela não é como as pessoas imaginam. Ela foi casada antes de casar com o arqueólogo, e o marido dela aparentemente morreu na guerra, mas não foi assim. Ela denunciou o marido dela como traidor. Ele estava entregando segredos pro governo alemão, levando segredos
dos Estados Unidos para a Alemanha. E aí ela entrega o marido para ser morto. E ela achava que quem estava perseguindo ela era o marido morto por causa das cartas, o que escrevia e tal. Só que isso é improvável. Todo mundo fala, mas né, não faz sentido. E aí ela conta pra enfermeira que quando ela começou a receber essas cartas, ela perguntou ao pai dela, que era ligado ao Ministério da Defesa, e o pai dela contou que ele conseguiu escapar do muro de fuzilamento, mas que ele morreu semanas depois, 3 semanas depois, de um acidente de trem. E que o corpo tava lá, e que era ele, não tinha como não ser, e tal, tal, tal. Então ela fica nessa daí de sem saber se ela tá sendo perseguida por irmão do marido, o irmão mais novo do marido, se é alguém brincando, se é realmente o marido, e conta pra enfermeira. A enfermeira fica meio assim, sabe? Por causa das letras. Da letra das cartas e tal, porque ela consegue identificar até que uma das cartas, a letra é muito semelhante à da Louise. E aí acontece que a Louise morre. E aí fica aquele mistério de quem matou a Louise, porque a Louise estava deitada no quarto, ela tinha ido descansar, tava todo mundo na frente da porta do quarto da Louise, não, e o quarto tinha janela, mas as janelas tinham grade, então quem é que tinha matado a Louise, como é que alguém ia conseguir entrar no quarto e como é? E aí entra essa história toda, o mistério de quem matou a Louise, se tinha gente no pátio. E aí as pessoas da expedição passam a ser as prováveis suspeitas, passam a ser investigadas. E aí o policial, né, o delegado do local, ele fala que Poirot vai estar lá e Poirot aparece. Poirot vai lá ajudar o pessoal a descobrir o crime, descobrir quem foi que matou, e aí é uma trama sensacional, porque a enfermeira ela é muito detalhista e ela ajuda o Poirot, então ela é auxiliar do Poirot nesse livro. Ela que vai ajudar o Poirot a juntar as pecinhas lá e descobrir quem cometeu o crime. E o final é sensacional, como todos os livros da Agatha, principalmente os livros em que os crimes são investigados pelo Poirot. Então vale a pena ler. E o último livro do mês é nacional, Fora de Mim, da Marta Medeiros. Eu já li esse livro há uns 2 ou 3 anos, acho uns 3 anos mais ou menos. É um livro muito legal, é um livro de romance, ele conta sobre o fim de um relacionamento, mas só que ele não conta assim... Ele conta do inverso, ele conta do início, de como o relacionamento acabou, mas do início e vai indo e vindo, e aí fala da mulher nos dias atuais dela sem o cara, e aí ela conta dos outros relacionamentos. É um livro muito legal, bem rapidinho, tem frases ótimas, e é sensacional, como todo o livro da Marta Medeiros. Eu li há um tempo atrás e resolvi voltar a ler agora, porque eu não tinha feito resenha dele lá no blog. E como eu não lembro mais ou menos de tudo, eu resolvi voltar a ler pra deixar tudo fresquinho, assim. É um livro que eu gosto bastante, tem umas frases muito sensacionais. E pra quem tá passando por um término de relacionamento, pra quem tá desapegando de alguém, pode comprar esse livro e ler, que vai te ajudar muito a fazer essa limpeza espiritual de mandar o ex, o falecido, pro quinto dos infernos, sabe? Então, esse livro é ótimo por isso. É isso, espero que vocês tenham gostado dos meus livros lidos de janeiro. Eu esperava ler muito mais, mas não deu. Acho que agora em fevereiro, com o carnaval, eu vou viajar, vou conseguir ler e a gente vai ter muitos livros, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Ah, pera! Você gostou desse vídeo? Clica aqui embaixo no joinha, tá? E não esquece de se inscrever no canal para receber os vídeos primeiro.